tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje a gente vai conversar sobre um assunto, né, bem interessante. É interessante porque é bem curioso, né, a gente saber sobre o que é os fatos históricos, o que são as fontes históricas. Acredito que tudo que envolve história desperta bastante a nossa curiosidade. Então, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre fontes e fatos históricos, certo? Antes de tudo, né, vamos primeiro falar um pouco sobre, para explicar sobre as fontes históricas, né, eu preciso falar sobre registro. Por quê? Porque para poder estudar a história, né, os profissionais da história, os historiadores, eles precisaram, né, de coisas que ficaram guardadas. Coisas podem ser foram documentos, né, objetos, que a gente chama inclusive hoje de relíquias, porque são coisas que se tornaram valiosas devido à duração de tempo, devido a tudo que se pode descobrir através do estudo daquele objeto, né? E fotos, né? Essas coisas são os registros que ficaram, né? Que ficaram para que os historiadores pudessem ter como estudar, como coletar as informações que eles precisavam para poder compreender os fatos que aconteceram antigamente, né? E esses fatos que aconteceram antigamente, eles influenciam em tudo que acontece hoje, em grande parte das coisas que acontecem hoje. Então, assim, para que a gente possa compreender o que são fontes históricas, é preciso que a gente entenda o conceito de registro de uma forma mais ampla. E registro é todo e qualquer suporte que contém alguma informação compreensível, como eu acabei de dizer. Todos os objetos, né, os documentos, cartas, fotos e tantas outras coisas, né, roupas, tudo que ficou guardado, a gente pode dizer que ficou registrado. Tudo que ficou guardado, a gente pode dizer que ficou registrado, né? E o que ficou registrado a gente chama de registro, certo? Esses registros é que são as fontes. O que é a fonte? A fonte é o lugar de onde a gente vai tirar alguma coisa, certo? O que é uma fonte de água? É um lugar onde a gente vai buscar água, de onde a gente tira a água, certo? Então, né, as fontes históricas elas podem ser agrupadas em 4 categorias, como eu estava falando agora. Documentos, objetos arqueológicos, que são aqueles objetos antigos que duram por muito tempo e que a gente também pode considerar como relíquias, porque não são fáceis de encontrar. Coleções e a tradição oral. Sobre a tradição oral eu ainda não havia falado. Mas o que é essa tradição oral, professora? Gente, a tradição oral é a história que é contada oralmente, né, pela boca. As pessoas vão contando para os seus... Os antepassados, eles vão contando para os seus descendentes, né, oralmente. Né? Os avós quando sentam, né, junto com seus netos. Antigamente acontecia isso, hoje não tem muito. Mas antigamente acontecia muito dos avós sentarem e os netos sentavam ao redor e os pais também junto para escutar histórias, né? Os avós, eles gostam muito de contar histórias do passado deles. E essas contações de histórias falavam muito das tradições antigas e isso a gente chama de tradição oral, certo? A tradição oral é isso. Vai se contando de geração para geração e essa história ela vai ficando conhecida ao longo de gerações, ao longo de muitos anos. Essa história não é esquecida por causa da tradição oral, certo? Então, as fontes históricas, ó, são escritas, né? As escritas são os documentos, ó, as cartas, documentos mesmo propriamente dito, fotos, né? É, as fontes orais, como eu acabei de falar, a tradição oral, que é quando os antepassados contavam a história do seu passado, da sua tradição do passado, para os seus descendentes, né, para os seus netos, para os seus filhos, sonoros, né, visuais, são fotos, né, documentos oficiais, são os documentos que eu tinha falado, documentos mesmo, propriamente dito, são esses documentos oficiais, documentos particulares, publicações científicas, imprensa. Dentre esses documentos também existem notícias de jornais,
dentre outras coisas. Ó, vocês podem ver aqui nessa foto alguns objetos que a gente pode considerar como arqueológicos, ó, que são aqueles objetos de milhares de anos atrás, né, da época do faraó. E tem objetos aqui antigos também que não são tão antigos quanto esses objetos arqueológicos, né? Os objetos arqueológicos eles já fazem parte de um passado bem mais distante, bem mais antigo, de muito mais anos atrás. Mas também existem fontes históricas que são de anos mais perto, mais próximos dos nossos, como por exemplo 1800 e pouco, né? Que nessa época já existia a câmera, a fotografia já existia antes chegando no final do século XIX, que era 1800 e algumas décadas, né, a câmera de fotografia já foi inventada. A gente vê aqui uma foto desse período, ó, do século XIX, inclusive tem um ano aqui. Na verdade, já era início do século XX, 1904. Existem também, ó, pinturas, né? Essa pintura aqui é da artista Tarsila do Amaral. Ela usava esse estilo mais cubista, né? E parecia muito parecido com formas geométricas. Existem também, ó, outras coisas antigas, mas que já são mais próximas da nossa geração. Os celulares, né? Não são os primeiros celulares, mas esses celulares aqui, CDs, né? MP3. Esses objetos aqui, eles já foram usados, né? Há 15, 10 anos atrás, né? Eles eram usados nesse período mais ou menos. Então, também são fontes históricas, certo? Porque eles falam de coisas que aconteceram no passado. Não importa se for um passado distante ou se for um passado muito próximo. O que importa é que são coisas que aconteceram no passado e que influenciam também no nosso presente. E são coisas que é importante que a gente conheça e é importante que a gente possa ter registros dessas coisas, né? Além das fontes históricas, os historiadores também fazem uso dos fatos históricos, que são acontecimentos que marcam uma sociedade, como eu acabei de falar. Os acontecimentos do passado, as coisas que aconteceram no passado, elas influenciam no que a gente vive hoje, né? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do historiador não consiste em apenas narrar os fatos, mas sim de interpretar e relacionar as várias fontes e fatos históricos. Quer dizer, ele vai pegar essas fontes históricas, que são aqueles objetos, aquelas fotos, aqueles documentos, aquelas cartas, né? E ele vai analisar as coisas que aconteceram e tentar ver o que é que essas fontes históricas têm a ver com esses fatos. Onde foi que essas fontes foram usadas, quando que essas coisas foram usadas, certo? Quando que aquela carta foi escrita, o que estava acontecendo naquela época. E dessa forma eles vão fazer a relação das fontes históricas com os fatos históricos, certo? Por isso é muito comum dizer que não se há uma única verdade em história, sim várias. Bem, então assim, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você vai fazer uma pequena pesquisa, você vai pesquisar e o que você vai pesquisar eu vou deixar livre, né? Eu vou deixar livre para que você possa ter mais opções de pesquisa. Você vai pesquisar imagens e informações de fontes e fatos históricos, certo? E você vai registrar no seu caderno, né, o que você conseguiu encontrar. Professora, como assim imagens e informações? Por exemplo, se você encontrar, né, se você for pesquisar fotos, né, você vai tentar saber qual foi o fato, né, o que foi que aconteceu. Aquela foto ali, ela está mostrando o quê? Quem é aquela pessoa que aquela foto está mostrando? Quando foi que ela foi tirada? O que estava acontecendo ali? Entenderam? Você vai colocar todas as informações que forem possíveis sobre aquela fonte histórica que você pesquisou, né? Você vai pesquisar fotos de fontes históricas. Você pode pesquisar a imagem de uma foto mesmo, você pode pesquisar a foto de um objeto, certo? Você pode pesquisar a letra de uma música, e uma infinidade de coisas, certo? E quanto mais informações você puder colocar nessa sua fonte histórica, nessa sua pesquisa,
melhor vai ficar o seu trabalho, certo? Peça ajuda dos seus pais, de algum adulto que estiver perto de você. Se alguma coisa, né, se ficar alguma dúvida, você pode procurar assistir a aula novamente, ou você pode dar uma lida, né, no seu livro. Na verdade, eu lhe oriento a ler, né, as páginas do seu livro que tratam desse conteúdo, certo? E faça uma leitura com bastante atenção. E a partir dessa leitura, né, você vai conseguir ter mais uma segurança para poder fazer a sua pesquisa, certo? Não deixe de ler, porque essa leitura vai ser importante para que você possa entender o conteúdo, para que você possa entender a pesquisa que você vai fazer. Se em caso de dúvida, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar a escola, você pode entrar até em contato, né? Pode ser pessoalmente, ou você pode entrar em contato através das redes sociais. E é isso, que você possa ter feito um bom proveito dessa aula. Não se limite apenas ao que está sendo apresentado aqui, né? Aumente, aumente a expansão dos seus estudos, procure outras fontes também, procure outros livros, faça pesquisas além das pesquisas do livro que você tem, certo? Para que você possa ampliar o seu conhecimento sobre o assunto que é falado aqui. Então é isso, uma boa aprendizagem, um bom desempenho. Tchau!